Quando o paciente me pergunta em termos de, doutor, qual normalmente o objetivo do tratamento, quanto eu consigo melhorar? Medicina não é matemática, a gente nunca pode afirmar ao paciente o quanto ele vai melhorar. Eu já tive paciente com muita mancha que melhorou quase tudo, eu já tive paciente com pouca mancha que não melhorou tão bem quanto a gente achava que ia melhorar. Eu sempre gosto de responder ao paciente de forma estatística. A gente atende muitos pacientes aqui ao longo do ano. Eu poderia dizer que a média é o paciente conseguir melhorar em torno de 60% a 80%. Isso é uma média, tá, gente? Então, se eu fosse ter que passar uma média para vocês na data de hoje, seria em torno de 60% a 80%, segundo o relato dos próprios pacientes, das fotos que a gente tira e vai acompanhando. Agora, tem os extremos. Eu já tive paciente que melhorou quase 100%. Não quero criar uma super expectativa em vocês, tá? Não venham aqui no consultório achando que a gente vai curar o melasma. Mas eu já tive paciente que melhorou quase tudo, como já tive paciente que melhorou um pouco menos. Se vocês me perguntarem, doutor Guilherme, você já teve algum paciente que não melhorou nada? Nunca tive um paciente que não melhorou nada. Sempre existe um grau de melhora e a gente aqui no consultório procura sempre oferecer o que está à luz da ciência, da tecnologia, sempre aprovado pelo Conselho Brasileiro, Americano, Europeu de Saúde. O que a gente faz aqui é ciência, a gente não trabalha com achismos, né? Então isso é muito importante que seja dito e nosso maior objetivo é sempre oferecer o melhor que a gente pode. E a gente procura fazer isso todos os dias no nosso atendimento. Apesar de a gente atender muita gente aqui, eu acho que uma das fórmulas de a gente conseguir se manter com sucesso no mercado é realmente atender cada paciente como se fosse único. É um aprendizado que a gente teve desde pequenininho e a gente perpetua esse aprendizado com muito orgulho. Talvez essa seja a nossa maior fórmula de sucesso aqui do consultório, atender com muita dedicação e realmente a gente procura atender o paciente como se a gente estivesse no lugar dele. Eu acho que esse é o maior exercício que o ser humano pode fazer para ajudar o outro em qualquer aspecto da vida. Bom, o que eu expliquei para vocês, gente, é o que a gente chama de fase intensiva de tratamento, onde a gente melhora rapidamente o melasma do paciente, que pode durar aí de 3 meses a 5 meses esse tratamento. Terminada essa fase intensiva, o recomendado é uma manutenção. Como eu disse, não existe cura do melasma, existe controle. Pode ser que amanhã surja a cura do melasma, mas até hoje ainda não temos a cura do melasma. Temos sim o controle. O que é recomendado na manutenção? Principalmente os tratamentos com peeling. Se o paciente puder manter uma sessão de peeling por mês ou a cada 2 meses, a longo prazo, existe uma tendência muito boa desse melasma ser controlado. É claro que existem algumas variações. No mês de calor, de verão, pode ser que o melasma piore um pouquinho, mas uma vez que o paciente se mantenha fazendo os peelings, acompanhando com os remédios que a gente prescreve, tem tudo para o melasma logo após retornar no estágio que ele estava antes. O que não pode é o paciente deixar de fazer um acompanhamento, aí vai piorar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e quando vê, o melasma voltou bastante. Então quem tem disciplina costuma manter o melasma estável ao longo do ano, com pequenas variações. Eu vou dar mais um detalhe para vocês em relação ao laser que a gente conversou. Hoje em dia, após muitos estudos, a medicina conseguiu entender que um dos principais fatores que causam o melasma ou que pioram o prognóstico do melasma é a presença de telangiectasias na região do rosto. O que são as telangiectasias? São pequenos vasinhos. Às vezes o paciente consegue ver até a olho nu no espelho. A gente tem um aparelho chamado dermatoscópio. Esse aparelho aqui nada mais é do que uma lente de aumento especial que a gente usa na dermatologia. E é muito importante, gente, quando a gente faz a consulta, a gente avaliar se o paciente tem ou não a presença desses vasos, da telangiectasias. Por quê? Tem muito a ver até com o efeito rebote. Por quê?
Esses vasos, uma vez que eles estejam presentes no rosto do paciente, já está se comprovando a cada dia mais com as novas pesquisas que eles trazem acúmulo de pigmento para aquela região. Tanto assim que o melasma é considerado, em parte, um processo inflamatório, que uma vez que ele se desencadeia no rosto, ele nunca zera, mas a gente consegue reduzir esse processo inflamatório com esses tratamentos que eu expliquei. Mas ele é sim um processo inflamatório, tanto que é muito comum o paciente relatar piora quando se expõe ao calor, o paciente se expõe a uma sauna, o paciente vai na cozinha, faz um cozimento de um alimento, na cozinha ele já sente que aquele calor piora o melasma. É comum o paciente relatar que após exercício físico intenso ele sente piorar o melasma. Então, com o laser que eu expliquei para vocês, que é o laser frio, a gente consegue calibrar o laser, em muitos casos, para poder ajudar na destruição desses pequenos vasos que alimentam o melasma. Essa é uma grande novidade que não existia até pouco tempo atrás. A maioria dos lasers não se consegue fazer esse calibre com essa tecnologia que a gente usa do laser fracionado e pulsado, com a calibragem correta. A gente tem conseguido atender uns pacientes que até então nunca tiveram um sucesso significante com o tratamento de melasma, e a gente conseguiu estabilizar esses pacientes por 1 ano ou até mais. De novo, é claro que varia de paciente para paciente essa resposta e essa manutenção do resultado, mas a destruição desses vasos com laser, ou seja, não é só a destruição do pigmento do melasma, a destruição dos vasinhos com laser tem se tornado cada vez mais importante para a gente alcançar o sucesso que a gente tem como meta no tratamento do melasma. Então é muito comum a gente fazer o exame dermatoscópio no começo do tratamento e no final do tratamento. E a gente tem conseguido no final do tratamento diminuir bastante esses vasinhos, que eles são muito associados a melasmas resistentes. Então, só para explicar um pouquinho melhor, quando a gente atende um paciente aqui que fala pra gente que já tentou de tudo, que o melasma vai, o melasma volta, temos 2 fatores. Às vezes o paciente não fez o tratamento mais indicado que deveria ter sido feito para ele, ou não usou alguma tecnologia mais avançada que poderia ter ajudado melhor naquele resultado, ou o paciente não obteve o tratamento desses vasos e aí houve uma diminuição do melasma durante o tratamento do peeling, só que os vasinhos que ainda se mantiveram lá também colaboraram para aquela mancha voltar mais rapidamente. Então a gente também escuta essa história. Poxa, doutor, eu tratei com peeling há um tempo atrás e minha mancha melhorou muito, mas logo depois voltou. Tem que estar atento se esse paciente não tem vasinhos na região do melasma, porque se ele tiver, a probabilidade de ter um rebote é muito grande. Ele vai tratar e a mancha vai voltar. Os vasos presentes fazem novamente as substâncias da pigmentação da melanina voltar naquele local do melasma. Gente, então esse é um pouquinho do recado que eu gostaria de dar para vocês. O consultório está aberto aqui para ajudar vocês, não importa o grau de melasma que vocês tenham, a gente sabe que incomoda a maioria das pessoas. Tem pacientes minhas que vêm aqui com melasma, tecnicamente falando, pequeno, mas que não conseguem se olhar no espelho, que não conseguem sair de casa sem se maquiar, ou às vezes até dentro de casa não conseguem ficar sem se maquiar, ou seja, realmente incomoda, é uma mancha que incomoda. Não podemos desvalorizar essa queixa do paciente, pelo contrário, temos que valorizar e tentar ajudar ao máximo dentro da nossa técnica, dentro do nosso conhecimento, e é para isso que a gente está aqui, gente, para ajudar vocês, seja numa consulta, ou seja num tratamento de peeling, ou seja no tratamento de laser. Então, estamos com as portas abertas, desejando, basta ligar, marcar a sua avaliação e vai ser um imenso prazer, tá bom? Muito obrigado por ter assistido o vídeo, fiquem com Deus.